Oi pessoas, meu nome é Daniela e nesse vídeo eu vou dar dicas pra você que quer começar a ser um leitor árduo. Imagino que essa seja a palavra certa. Então, essas dicas que eu vou dar pra vocês são vocês que querem começar a ler muito. Não ler muitos livros, mas a ler mais. Se você gosta de ler, mas você nunca leu muito, e a partir de agora você quer ler muito, eu não tô falando ler muitos livros, eu tô falando ler muito mesmo, só ler muito, ou ler mais do que você já lê, e vou dar dicas aqui pra você. A primeira dica é, leia livros fáceis. Com livros fáceis eu quero dizer com a leitura fácil, com o modo como é escrito fácil. Quando eu comecei a ler muito, eu peguei Dom Casmurro de Machado de Assis. Se você me perguntar o que acontece no livro, só o que eu digo é, tem um convento, tem um menino e uma menina e um amigo, só, porque eu não lembro de mais porra nenhuma. Então assim, quando você começa a ler, e eu não tô falando crianças, mas pode ser outro lugar também, se você pegar um Dom Casmurro, você vai ficar meio sem entender o que aconteceu, a não ser que você seja um gênio. Mas não porque as palavras são difíceis de entender, principalmente porque o livro é lento, então vocês que querem começar a ler muito, ou começar a ler mais do que vocês já leem, vocês têm que pegar livros com acontecimentos rápidos, então os mais recomendados são os mais finos, porque como o livro é fino, então muita coisa pode acontecer naquele livro muito rapidamente. Não pode ser que fique na mesma coisa o tempo todo, mas como o livro é fino, não vai te chatear por muito tempo. Mas a finura do livro não é o que importa é como ele é escrito. E aí, se você for começar a ler, tipo, George Martin, né, que é o do Crônicas de Gelo e Fogo, eu acho que você já vai ficar, não vai ser bom pra você que tá começando a ler muito. Porque os livros são grandes e porque ele escreve muito, de uma maneira muito, sabe? Assim, não é pra pessoas que começaram, realmente, acho que quem quer começar a ler muito, tem que começar pelos jovens adultos e pelos infantis. Porque não são difíceis de ler esses livros e porque são fáceis, escrito fácil e acontecimentos rápidos e tudo isso que eu falei. Se você quer começar a ler muito, você tem que começar por literatura infantil ou jovem adulto, que é porque as pessoas querem prender a atenção de pessoas que não são acostumadas a ter atenção em livros, que é exatamente o que você é. Dica número 2. Leia de 20 em 20 páginas. O que significa? Eu uso essa dica pra mim, mas assim, quando eu comecei a ler muito, que foi na escola, né? Que eu saí da escola porque faz alguns meses, a minha professora, ela dizia que era pra gente ler meia hora. E aí no dia seguinte a gente aumentava pra 1 hora. E aí no outro dia a gente aumentava pra 1h30. Isso é muito ruim. Eu nunca gostei desse método que ela me disse. Você lê meia hora e depois no outro dia você já aumenta meia hora. Gente, nem meia hora é muito difícil, calma. Pode ser que seja bom pra vocês. Pra mim nunca foi bom esse negócio de meia hora. Mas, e aí o que eu faço? Eu leio 20 páginas e aí eu faço o que eu devo fazer, sei lá, estudar, sei lá, assistir, sei lá, nada. Aí eu volto e leio mais 20 páginas e aí eu vou fazer as outras coisas. Por quê? Porque assim eu não fico só lendo e perco minha vida e assim eu não fico só fazendo minha vida e não lendo. Então, quando eu leio de 20 em 20 páginas, né, 20 páginas e eu faço outra coisa, volto a ler mais 20 páginas e faço outra coisa, eu avanço muito na leitura e eu ainda consigo viver, né, fazer outras coisas de casa. Então, eu gosto muito desse jeito aí, dessa minha dica, porque eu faço isso direito e fica massa. Mas aí vocês começam a ler, vocês podem ler 20 páginas por dia. Daí quando você se sentir que você consegue ler mais do que 20 páginas por dia, daí você aumenta. Se você quiser fazer que nem eu faço, eu acho isso uma dica muito massa, você ler 20 páginas e fazer outra coisa, voltar a ler 20 páginas. Por quê? Se você não fizer isso, você não se acostuma muito a ler mais de 20 páginas no dia.
e você acaba esquecendo do livro. Você lê 20 páginas e esquece de que o livro existe pro resto do dia. Agora, se você acha que você consegue não ler só 20 páginas e desempechar e ler várias páginas, depois passar o resto do seu dia fazendo outra coisa, tudo bem, mas essa é só uma dica. Minha dica é você ler 20 páginas e, sei lá, e almoçar. Depois do almoço você tem o que pra fazer? Nada. Volte e lê mais 20 páginas. E aí, a minha terceira dica é: tenha um diário de leitura. Algumas pessoas usam o diário de leitura como se fosse, tipo, um diário realmente. Ah, hoje eu li tantas páginas. Nessas páginas eu achei tal e tal e tal coisa. E aí fala o que achou. O meu diário de leitura não é assim. Eu tenho um, mas eu não vou mostrar pra vocês. Eu coloco só o tanto de página que eu li. Só de onde eu comecei até onde eu parei. Porque a minha meta com diário de leitura é ver quanto eu tô lendo por mês ou por... Então, se eu estiver lendo pouco, eu já vou começar a ler mais. Se eu estiver lendo muito, eu já vou ficar feliz. Obviamente não vai ficar daquele jeito pra sempre, mas enfim. O que eu quero dizer é, se você tiver um diário de leitura pra colocar quanto você tá lendo, você vai se sentir mal se você não estiver lendo muito. Você vai ficar com a consciência pesada. Você pegou o livro pra ler e agora só leu um dia. E passou mais 10 dias sem ler, poxa. Se você tem um diário de leitura e você tá vendo lá que seu desempenho não tá muito bom, você vai ficar com vontade de ler mais porque você quer que seu desempenho seja bom. Então, essa é a minha terceira dica. E a minha quarta e última dica, é a última, porque eu não consegui pensar em 5, é: se desafie. Você que assiste meus vídeos vê que eu tenho 30 bilhões de desafios, mentira, vários desafios pra eu seguir e alguns deles são muito grandes. Mas mesmo assim eu tô aqui super feliz e indo atrás de cumpri-los. O segredo do desafio é não se desafiar a fazer coisas que você acha que você consegue fazer facilmente. Por exemplo, no começo do ano, meu desafio era ler mais do que eu li ano passado. Quem viu meu primeiro vídeo no canal sabe que eu li poucos livros no ano passado. Então esse desafio eu já cumpri, porque eu já li mais livros do que no ano passado. Mas se você leu um livro no ano passado e você quer se desafiar a ler mais livros do que você leu ano passado, não vai ser um desafio, cara. Você só lê um livro, não é possível que você leia 2. É possível que você não leia 2 esse ano. Então você tem que se desafiar, por exemplo. Ano passado eu li um livro, esse ano eu leio 10. Por quê? Porque você não é acostumado a ler. Se você fosse, você não teria lido só um livro. Tem 2 tipos de pessoas que realizam desafios, vou dizer a você. Tem o tipo de pessoa que assim que começa o desafio você já quer arrumar, já quer ler tudo que você tem pra ler pra acabar logo. E tem o tipo de pessoa que deixa, tem um ano todinho pra fazer isso. E aí, em novembro, sei lá, do ano, a primeira pessoa já vai ter acabado, enquanto a segunda vai se desesperar para ler todos os 7 livros que tem para ler se for 10 de um ano. Então, você é uma dessas 2 pessoas, porque eu acho que só existem essas 2 pessoas. Se você é uma dessas 2 pessoas, ou você vai terminar logo o desafio, ou você vai se empenhar para terminar o desafio. Então, se desafie. Você pode se desafiar colocando uma meta de quantidade de livros. Você pode se desafiar procurando alguns desafios de leitura, que tem muitos desafios de leitura. Você colocar no Google, você vai achar. E aí esses desafios têm categorias, sei lá, leia o livro só pela capa, leia o livro de cor tal. E aí se você for seguir esses desafios, você coloca lá no seu diário de leitura também, né, no caderninho do diário de leitura, porque aí você pode ver quais os que você está participando e quais as coisas que você ainda não preencheu e preencher. Porque aí se você está se desafiando e você vê que no momento que você não vai conseguir, você consegue, porque você se esforça para conseguir. Então se você acha que você só lê um livro por ano e depois você se desafiar a ler 10, você consegue ler 10. Principalmente se você tiver o diário de leitura, porque lá você vai escrever quanto você está lendo. Se você estiver lendo muito pouco, você vai saber que você não vai chegar a 10. Aí você aumenta lá, acelera a sua leitura e você consegue. Você fica um gênio e você termina lendo mais do que eu por mês. Olha aí que legal. Então, pessoas, essas são as minhas 4 dicas. Amanhã, lá no meu blog, vai estar o post desse vídeo. E lá eu vou botar mais algumas informações extras, então vocês podem ficar ligados lá pra ver. Nem precisa assistir o vídeo de novo, vocês só precisam ler o meu post lá,
que eu vou colocar algumas informações extras para quem quer começar a ler. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado confuso. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou meio confuso, vocês podem comentar que eu vou responder. Se ficou meio idiota, vocês podem comentar que eu vou responder. Se vocês acham que tem mais uma dica que poderia acrescentar, eu vou colocar aqui. Vocês podem comentar, que coloca aqui na descrição e coloco os créditos para você. Eu acho que não tenho mais nada para dizer. Continuar acompanhando o blog e o canal, que os dois são atualizados regularmente. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado e tchau.